Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, o programa de esporte da JF TV Câmara, canal 35 da TV aberta, e os programas depois de veiculados vão para o YouTube do JF TV Câmara e também o YouTube do portal Toque de Bola. No programa de hoje temos um convidado especial, Moacir com Y Toledo, hoje com 86 anos, um dos grandes nomes do futebol e do esporte local, do Tupi, de Juiz de Fora, de Minas e do Brasil também. 159 gols, maior artilheiro da história do Tupi Futebol Clube. Obrigado, Moacir Toledo, pela presença conosco. O convite foi feito, sinceramente. A gente fica achando que está sendo esquecido. Não. Eu sempre falo, quem vive do passado é museu, mas se você não tiver passado, você não tem presente. 86 anos e fim de semana está sempre lá no futebol amador, com o Paulo Henrique, seu filho. Não tem algum fim de semana sem futebol, não? Não, eu acho que eu não consegui ficar uma semana sem futebol e o resto da semana trabalhando no estádio, junto com o Tadeu, com o Cláudio. Então a gente vai vivendo esse negócio do futebol. Por incrível que pareça, eu acho que remédio não é para mim, não. Eu acho que o remédio meu é ficar no campo, é ficar olhando o jogo, é ficar olhando alguém que pode aparecer para me indicar. Quanta gente pode indicar, que tem outras pessoas que nem aceitam se você indicar. Então, a gente fica no anonimato, não, porque vocês hoje estão fazendo um programa aqui de que vou relembrar de 1966 para começar. Então a gente fica satisfeito de ver que não é lembrado. Igual a mim, tem o Murilo, tem o pessoal que está aí, que tem o Mauro, que hoje é diretor lá do Tupinambás, tem o Dário, que ainda está aí, mas o resto, infelizmente, faleceu. Mas tem que falar sempre. Você tem que falar no João Pires, você tem que falar no Magela, você tem que falar no Vicente, Eurico, Manel, Mauro, professor Ítalo. Então, se eu for falar aqui, é capaz de eu ficar falando aqui e vocês gravar só eu e vocês não vão me perguntar mais nada. E o Danilo, né, que foi um registro recente, foi jogador, foi dirigente do Tupi, o Danilo Batista que nos deixou recentemente. Eu tive no enterro dele domingo, mas o Danilo foi uma pessoa que foi trabalhar comigo junto no São Maurício. Isso que eles têm no Tupi hoje, que é negócio de documentos, negócio tudo, papelada, que é escrever jogador, eles agradecem muito ao Danilo, porque além de ter um bom jogador, porque o Danilo tinha um apelido, a gente chamava ele de Príncipe. Eu chamava ele de Príncipe e ele me chamava do pai da bola. Então era uma amizade assim que... E ele, o que aconteceu com o Danilo? O Danilo, dali, ele tomou conta, foi supervisor do Tupi, um senhor jogador de bola, mas nunca que teve assim uma chance de ser titular absoluto no Tupi. É o jogador que entrava e saía, mas é esse jogador que é o bom jogador. O Wallace Matos, jornalista convidado do portal Toque de Bola, estamos com uma missão boa e ao mesmo tempo difícil de tentar selecionar, Wallace, algumas das melhores histórias desse grande personagem do nosso futebol. Ivan, é um prazer estar aqui do lado dessa lenda Carijó, é um prazer conversar de novo com o Toledinho, sempre que a gente vai ao estádio, cobrir treino, fazer alguma atividade, até mesmo nos jogos, a gente senta com o Toledinho ali antes ou depois, sempre escuta uma pérola, uma história nova dessa carreira tão longa de tanta dedicação ao futebol de Juiz de Fora. Quer começar por essa foto que está nesse painel aí atrás? Tem um rapaz aí do seu lado, parece que é o Edson Arantes do Nascimento. Conta um pouquinho dessa história da foto, para quem ainda não sabe, ou com um pouco mais de detalhe, Toledo. Essa foto aí, por incrível que pareça, deve ter corrido o mundo, porque essa foto tudo começou quando o Tupi foi convidado para fazer um torneio em Belo Horizonte. Cruzeiro, Atlético, América, Palmeiras, Botafogo e Tupi. O Cruzeiro não tinha ninguém assim, não. Só tinha o Raul, Seu Lopes, Tostão, Evaldo, Piazza. Não estava com um bom elenco, não estava era um cruzeirinho, né? Aí, no final, quem foi campeão? Tem uma placa no Mineirão lá. Essa placa está lá.
o Fantasma do Mineirão. Então está lá no Mineirão, para quem quiser ver. Então, nós tínhamos terminado ali, a diretoria do Tupi recebeu um convite para ir treinar em Caxambu, que a seleção brasileira estava lá. E eles aceitaram na mesma hora, é claro que tinha que aceitar. E saímos de ônibus, não tinha negócio de avião, como é que era. Hoje em dia está muito mais fácil. Era o busão. Fomos para lá, quando nós estávamos chegando, o Atlético estava saindo, tinha treinado e tinha levado de 7-0. Eu falei com o pessoal, onde é que nós vamos amarrar a nossa égua, vim aqui fazer o quê? Aí olhamos lá no parque aquele, quem conhece Caxambu sabe lá, aquele Parque das Águas, uma beleza daquilo lá. Eles estavam no hotel próximo nosso e eles estavam andando dentro do parque, Pelé, Garrincha, Gerson. Eu falei, aí mesmo, nossa senhora, manda. E nós ficamos olhando os caras. Falamos, nós vamos ter que jogar com esses caras, vamos jogar, vamos ver. E dentro do campo é tudo igual. Eu sempre falo isso, se você querer jogar, querer fazer uma coisa, você consegue. E começou o treino, nós fizemos um gol nele, João Pires, falecido João Pires, 1-0. O Fiola era o treinador e ficou aquilo, acabou o primeiro tempo e eles mudam fulano, muda fulcano e acabou. Eu sei que tinha acabado o tempo porque alguém lá fora tinha falado, mas mandou tocar mais tempo até o Servilho que entrou depois empatou 1-1. Foi antes da Copa do Mundo de 1966. 66. Então depois o caso que você me perguntou da foto, nós estávamos jantando e teve um alvoroço do lado de fora assim. Aí falou, o que houve lá fora? Será que foi briga, não sei o quê? Não, era o Pelé que estava na porta e ele entrou com essa foto aí na mão. E nós estávamos sentados jantando, aí ele perguntou ao cara, onde é que está aquele lourinho lá que me encheu a paciência dentro do campo? Aí ele chegou perto de mim, eu tinha que ficar, ajoelhar não, né? Porque eu acredito que não, você ajoelha só perto de Jesus Cristo. Mas é o rei, né? Mas aí ele falou, ó, rapaz daqui, ó, eu gostei do time de vocês, não só a mim, né? Ele falou em geral. E essa foto aqui, para mim, eu tenho milhares de fotos. Toma, essa foto é sua. É a história dessa foto. Um cara de Pelé chegar e entregar uma... Hoje em dia eles ficam doidos que ele vai em qualquer festividade, ele não pôde nem ir, quase, ou não foi na Copa, porque ele estava com problema. Isso. Mas era um cara assim, além de ser, para mim, o melhor jogador que eu já vi jogar na minha vida, um cara educado, sem essa marra que camarada fica. O Caicai, não vou citar nem nome, o Caicai todo mundo já sabe quem é, então o futebol é assim. É um cara simples e foi o maior jogador. Além dele tinha o Garrincha, né? Então era difícil querer marcar os dois. Qual a sua posição, Toledo? Porque nessa foto todo mundo fala, mas o Toledo é mais meia, mais atacante, ele estava marcando o Pelé, então vamos aproveitar para essa curiosidade também. Eu comecei, posso voltar um pouquinho atrás? Claro. Quando eu vim para o Tupi, eu jogava naquele Continental, um time na Manuel Honório, da Américo Lobo, time do falecido Bem. Então eu jogava para eles, garoto, e alguém me viu treinando e me indicou para me treinar no Tupi. Eu jogava de meia, nunca fui canhoto, sempre fui direito. Aí já estou te contando para você já ir ficando vendo como que acontece as coisas. Então eu fui treinar, o cara me levou para treinar no Tupi. Mas quando chegou em Santa Terezinha, o treinador, acho que do Tupi, que tinha um jogo oficial contra o Tupinambás domingo, e ele pediu ao juvenil para não treinar, porque ele ia fazer um coletivo. Você tinha quantos anos? Você Eu lembra? já tinha 15 para 16 anos. Então ele perguntou, eu não esqueço o nome dele, São Manuel, era o cara que me levou. Ele perguntou, São Manuel, você não era igual agora, chega todo mundo de carro, chega 20, 30 jogadores. Na Granja Comari chega de helicóptero. Ou de helicóptero. Então lá tinha a conta do chá para treinar e faltando um. Você vê como que é. Tudo quando tem que acontecer na vida, acontece, né? Assim. Então ele
Ele perguntou isso, agora não tem um garoto, um troço qualquer, só para entrar lá para completar o time ali do reserva, só para não ficar sem. Aí ele falou, tem esse rapaz que eu trouxe aqui. Ele falou, então entra lá, entra na ponta esquerda. Onde é que... O 11 era o último mesmo, era o último lugar que eu podia entrar, era ali. Que eu não... E ele, não sei que carga d'água, o dia eu estava com a... Você tem assim, o futebol é assim, eu sabia quando eu ia jogar bem ou jogar mal. É só de tirar o centro, a bola batia no meu pé, eu sabia o que eu ia fazer. E aquele dia parecia o dia que eu estava iluminado. E eu fiz tanta coisa ali que eles me chamaram, me mandaram chamar meu pai. Ele assinou, que acho que foi o maior presente que eu já dei ao meu pai. E tal. Ele me pôs na ponta esquerda, depois cheguei domingo, eu treinei quinta-feira, domingo eu já estava em... Porque é a liga que dava condição. E com 15, 16 anos, um jogo profissional. Profissional. Então, já encarando o Tupinambás. Encarando o Tupinambás, ganhamos deles. Então, que eles falam que Tupinambás é bronca, né? Mas eles tinham que tirar o chapéu, porque o time do Tupi sempre foi campeão, um time que... Você vai em qualquer lugar do Brasil, todo mundo fala em Tupi, não, porque não parou, né? E o Tupi, eles não sabem aproveitar o nome que o Tupi tem. O Tupi era para ser muito grande, não era para ser essa pequenez que hoje em dia a gente está vendo. Aí voltando à sua posição, você entra no time do Tupi destro na ponta esquerda e a partir daí como é que o Moacir se desenvolve como jogador? Aí eu comecei e fiquei jogando de ponta esquerda, porque do jeito que eu apareci, quem que ia tirar? Não tinha jeito de trocar. Né? Mas depois apareceu um Sanega, que era um escurinho, que até o Cruzeiro depois levou. Então o Magela me perguntou se eu queria jogar no meio, para dar uma chance a esse rapaz. Tanto que ele foi para o Cruzeiro. E eu vim para o meio. E dali para o meio também não saí, foi onde que deu esse encontro com o Pelé, que senão eu não ia encontrar com ele nunca, porque eu estou numa beirada e na outra. Ele na outra. E na época, o que se falava de tática? Não sei se você é muito afeito a isso ou não, mas seria o quê? Chegou a pegar um 2-3-5, um 4-2-4, só para situar mais um pouquinho dessa época. Ô rapaz, você quer saber de uma coisa? Futebol é tudo... Não adianta você querer. Se fosse assim um cara que sabe matemática, arrumava e jogava bola. Futebol... é a coisa mais simples, tá? Eu sempre uma falo. Frase também do Toledo que a gente usa de vez em quando, que é a seguinte: futebol é a coisa mais simples. As pessoas é que complicam o futebol. Continua com essa teoria cada vez mais. É, porque, sinceramente, eu não admito que o cara fica... Se fosse assim, você fala, então eu vou jogar, eu posso pôr 3 goleiros? Não posso, tem que pôr um goleiro. Então você tem que marcar mais ou menos por ali. Aí o cara põe um monte de cara dentro da área, levou um gol... Você como faz. Então, futebol você põe... Antigamente, eu posso até falar uma vez que eu fui treinar no Flamengo, quando eu cheguei lá era Joel, Henrique, Dida e Babá. Tava fácil de entrar, né? É fácil de entrar, né? Nem no campo. Você falou, né? Vou pro gol. Eu vou pro gol, como é que eu vou entrar? Então, você está vendo como que é? O futebol jogava Garrincha numa ponta, jogava... Pelé, Coutinho, Pepe. A Copa de 70, né? Que é um exemplo que todo mundo cita aqui. Todo mundo tinha que arrumar um lugar para pôr o Rivelino, que não tinha, né? No caso, o Piazza também. Então, o futebol é assim, rapaz. Eles complicam. Assim, é o que você me perguntou e falou. Eles complicam. Acha que se fosse assim, o técnico só que ia ganhar. Não ganha, não. E aquele negócio de... antes de começar o jogo, o cara já está dando sinal e mostrando. Mas como, rapaz? O cara saiu do vestiário ali. O cara não adianta gritar lá, não, porque eu não ouvia nada. Para mim, ele podia falar o que fosse. Eu queria sair da ponta, ia lá para o outro lado. Eu sabia onde é que o João... O João era um tal do jogador que jogava na beirada, não marcava, não fazia nada. João Pires. Você tinha que trabalhar para ele, a gente sabia que ele já estava ali. E julgava. Olhar na hora de dar então você vê que o futebol, ele, igual você falou, complica à toa, porque hoje você está vendo aqui, pega uns garotos aqui no Zico, começa a treinar, o garoto vai indo, ele vai jogar bola. Mas se ele tiver aptidão para o negócio também, porque não adianta você pegar um cara que não sabe nem chutar
e pôr ele lá dentro, que ele não vai. Você vai mandar eu trabalhar igual vocês estão fazendo aqui, são 6 pessoas aqui, cada um fazendo o trabalho dele. Uma rolando a outra, né? Rolando, eu não sei como que eu vou fazer, eu não sei mexer naquilo lá. A única coisa que eu sabia jogar é futebol. Graças a Deus, eu tive um treinador que era o Sr. Tufi Awaj, quando começou, porque eu no futebol, em Juiz de Fora, só conheci 3 homens. Foi o País Soares, que fez o Tupinambás, que está lá até hoje, o Caputo, todos 3 quebraram financeiramente. O Caputo era dono de uma drogaria lá na Rua Alves. Francisco Queiroz Caputo, né, que foi considerado o presidente eterno, mais de 50 anos, 52 anos na presidência do Esporte Clube Juiz de Fora. E o primeiro que você citou foi o País Soares e o Sr. Tufi Awaj, que era do Tupi. Para mim, foi os 3. O resto foi indo depois até chegar ao São Maurício, quer dizer que esse nem é bom falar, porque São Maurício fora de série, não era, sei lá, não era desse mundo não, o cara era completamente diferente, o cara era educação, o cara queria nunca, tudo que você pedia, tinha, tudo, qualquer jogador pedia, aí começaram a inventar, minha mulher tá assim, tá grávida, tinha bem, nem o cara casado, ele dava dinheiro, cara, então... uns caras desse, o Sr. Tufi, o País Soares, o Caputo, e esse Adão, que depois você vai ter uma história do Adão, que foi o diretor nosso do futebol. Eu sei que você vai me perguntar isso, porque está na história também. O Adão Alcauí era um diretor, foi o meu diretor do Tupi. Só aproveitar que você citou os 3 times de Juiz de Fora, qual que era a maior rivalidade? Tupi, Tupinambás, Tupi Sport? Eu acredito que sim, porque o Tupinambás começou primeiro, né? A fusão do Tupi com o Tupinambás, começaram o Tupinambás, igual o Flamengo, o Fluminense, então a rivalidade era muito grande. Dentro de campo, como é que era para você? Dentro de campo você queria... Não, nem dentro de campo, eu vou te falar fora de campo. Se você perdesse, se eu perdesse aquela semana, eu não saía na rua. Saía que tinha medo de sair gozado. Não dava pra ir na padaria. Hoje o cara acaba de jogar, o cara sai dali, tá dentro do campo mesmo, já vi cara bebendo, né? Traz cerveja, Então, acho que não é por aí. Você viu agora, quer dizer, esse que o Tupi foi rebaixado, cadê os caras daqui? Não tem ninguém daqui, os caras foram embora, foram ver para os outros lados. Quem é o Tupi? Ele não vai nem lembrar quem que jogou, mas foi rebaixado. Isso aí fica marcado. No futebol, é uma das coisas mais que marca no futebol, você ser rebaixado numa categoria. Mas eles não fazem por onde. Tem que batalhar, tem que sair. Começou a querer... A não ser quando não tem condição do cara contratar. Mas então, se não contrata, então não entra para disputar uma Série A, Série B, Série C, que agora eu nem sei, porque até na Série D, a B, C, o Tupi tinha, por exemplo, avião, tinha hospedagem, tudo paga. Na dele parece que não tem isso. Aí já vai, o clube é que vai sentir mais ainda. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai contar algumas histórias com o Moacir Toledo, são muitas, a gente não vai ter tempo de contar todas. Mas você já imaginou uma delegação chegar num estádio e não ter praticamente lugar para passar de tão cheio que está o estádio? E na hora de renovar o contrato, uma certa pessoa queria um fogão para renovar o contrato. São histórias que o Moacir Toledo vai ajudar a contar daqui a pouquinho no segundo bloco do Pautando o Esporte. Até já!
Estamos de volta com o segundo bloco do Pautando Esporte, tendo como convidado Moacir Toledo, grande personagem do futebol e do esporte local. E algumas histórias, né, ao longo do tempo, outros tempos, jogadores que trabalhavam e também jogavam, né? Não era o futebol, o atleta profissional. E num determinado momento de renovação de contrato na época, o nosso Moacir Toledo fez um pedido que hoje pode parecer inusitado, mas na época era fundamental, Toledo, para a sua vida pessoal. Eu estava trocando de aliança, de noivado para ir marcado o casamento, porque naquela época você não vivia de futebol. Futebol, você recebia lá uns trocados no fim do mês e trabalhava de contramestre na Santa Rosa, onde é o Bahamas, agora no Maria Leonor, era a fábrica que nós tínhamos de seda. Hoje em dia, as indústrias de Juiz de Fora praticamente desapareceram. Então trabalhava e à noite também, daí ia para o Mariano para estudar, para tentar mais alguma coisa, ver se melhorava. Então vencendo o meu contrato, eu tinha que conversar com o diretor de futebol. Eu não ia nunca no presidente, tinha que ir no Adão. Era só Adão Acauí. Mas era uma pessoa boníssima, um cara espetacular. A gente, depois que o cara morre, você fala que ele é bom? Não, o cara foi bom, até na morte mesmo, aquele cara era bom. Então mandaram eu conversar com ele, eu falei, o que é bom renovar? Eu falei, ó, eu quero um fogão. Ele falou, isso aí eu não posso te dar, não. Isso aí, o Tupi não tem condição, e nós não... Então eu falei, então eu não vou jogar mais, então eu vou parar. Aí fiquei parado uma semana e teve um jogo, por incrível que pareça, o Tupi perdeu, aí vieram atrás. Perguntaram, que eu já podia ir na Casa do Rádio, quem é mais antigo aí, lembra que tinha uma Casa do Rádio ali na Getúlio Vargas, ele mandou escolher um fogão. E por incrível que pareça, eu escolhi um fogão vermelho. Por que eu não escolhi um preto e branco, né? Eu escolhi um vermelho, não sei por quê. Pezinho no baeta? Mas avisaram também. Você não pode falar com ninguém, porque senão todo mundo vai querer, aí nós não vamos poder. Então é uma das historinhas que você está querendo aí. Tá certo. Essa derrota até que não foi tão ruim assim para esse fogão, não, hein? Num tempo que a gente escuta falar de luvas de R$1 milhão, vermelho forte hoje é Ferrari, né? Hoje em dia o cara ia pedir uma Ferrari vermelha em vez de um fogão vermelho. Toledo, são 159 gols pelo Tupi, mas não é só gols. A sua história no Tupi tem algumas confusões aí no meio, né? Sei de história de ficar preso em vestiário, ter que chamar a polícia para sair lá de dentro. Como é que conta um pouquinho dessas confusões que você acabou marcando sua carreira também? Mas essas confusões, para mim falar, eu acho que eu tive um título no Juiz de Fora, fui o cara mais expulso. Por incrível que pareça, o cara falava como que você pode ser uma coisa fora do campo e dentro do campo é outro. Então, é negócio de puxar calção, é aquele negócio de jogar areia no cara. Então isso aí já vem da época, aquele negócio que aconteceu aqui com o Tupi, que o cara entrou e tirou a bola aqui entrando. Eu já tinha feito isso no Atlético, um jogo Tupi, Atlético. Aparecidense, né? Vamos lembrar essa partida aqui no estádio municipal, que o esquerdinho, o massagista, invadiu o campo, tirou um gol certo que classificaria o Tupi. Logo depois, a Aparecidense foi eliminada da Série D. E acabou o Tupi subindo naquele ano. O Toledo, a gente tem uma história parecida dessa em Santa Terezinha, né? No Campeonato Mineiro, que o Tupi estava ameaçado de rebaixamento. O Tupi estava ameaçado de rebaixamento e eu já não julgava. Eu era administrador, igual hoje estou lá no estádio, eu era do Tupi. Então, eu como administrador podia ficar dando volta lá dentro, que ninguém... Hoje não, hoje você nem entra lá, que eles não deixam. E eu estava saindo, eu fiquei atrás do banco do Tupi. Quem conhece Santa Terezinha sabe que tem dois negocinhos. Lá no fundo ficava um reserva aqui, né? Assim, o outro do outro lado. Então eu estava ali. E dali a pouco eu vi quando eles jogaram uma bola e o Éder e o Luizinho já entrando com bola e tudo. Quando o Éder foi fazer o gol, eu entrei e tirei a bola dele. Deu uma maior bafabá. E eu não sei que confusão que deu. Eles me levaram, a polícia me escondeu, que não queria, mas... E aconteceu isso no estádio. Aí o Tupi, se ele faz aquele gol, o Tupi estava rebaixado. Graças a Deus eu entrei.
Não sei por quê também, por que deu na minha cabeça de entrar na hora. Mas eu entrei, mas eu nunca solei um cara tão bem igual eu solei o cara. Nem quando jogava. Já era o gol. Zagueiro por um dia? O zagueiro. E a outra passagem foi hoje ele ainda está vivo, o Figueroa, jogou no Tupi. Ele está vivo, ele pode até contar o que foi. Eu estava do lado, assim, desse mesmo lado ali, num outro jogo, não é nesse. E o Éder machucou. Tanto que quando o Éder machucou, olha bem quem que era maqueiro do Tupi. Era o Caju, aquele que andava com o João Pires, quem conheceu o Caju, sabe? E o Mocreia. Eles que tinham a maca. Uma dupla do barulho. Do barulho. Então eles puseram o Éder na maca e o Caju puxava para um lado e o outro puxava para o outro. E a maca não saía do lugar. Não saía do lugar. O Éder levantou e chutou todos os dois, né? Mas quando ele estava na coisa, ele tinha machucado. O pé ele tinha tirado da chuteira. E a chuteira estava ali, eu falei, vai ser agora. Eu peguei a chuteira e joguei para os pessoal que estava na geral. Nossa. Quem pegou foi o Figueroa. Hoje ele está vivo, ele pode contar. Ele falou, foi a melhor chuteira. Quando acabou ali, que veio o massagista do Atlético, o Edo, pode voltar. Ele falou, aí é minha chuteira. Aí não, até ele voltar a chuteira, já estava. É umas historinhas, né? Agora tem outra situação também muito bacana. Jogo de seleção mineira com seleção paulista. A base da seleção mineira era um time de Juiz de Fora e nessa seleção paulista estava um dos personagens já comentados aqui, Pelé, jogando pela seleção paulista. E quando a equipe de Juiz de Fora chegou no estádio, o Toledo disse uma vez pra gente, não tinha nem por onde a gente passar de tanta gente no estádio José Procópio Teixeira. Foi isso mesmo? Foi, aconteceu que nós saímos para jantar, fomos jantar no Pigalle. Até era um dos melhores restaurantes, coisa que eu não podia frequentar, mas como jogador, a seleção, fomos para lá. Na volta, que passava ali chegava no Palácio da Saúde, não passava ninguém, nem nós. Aí a polícia veio e falou, se não passar os rapazes aí que vai julgar, então não vai ter jogo. Aí foi uma confusão para a gente entrar, então entramos, mudamos a roupa, olha bem quem que era o Pelé. Quando começou o jogo, sinceramente, ele saiu correndo com a bola e o Hélio era o goleiro nosso. Ele não tocou na bola e a bola entrou. Ele entrou sem tocar na bola. Eu não sei como, mas ele foi fazendo aquele negócio e a bola entrou. E quando tiraram ele, estava 4-0 para a seleção paulista. Aí começou, fiz 4-1, 4-2, 4-3 com o Pojucan. Para mim, depois de Pelé mesmo, tinha esse Pojucan, que era centroavante do Tupi, era fora de série. E não empatamos o jogo porque o juiz ajudou, não. Nós não tivemos competência para empatar, mas foi uma senhora partida. Para mim, foi o maior público que eu já vi na minha vida. Não tinha lugar para nem nós não tinha lugar para mudar roupa, nem por aí você tem uma ideia. E o campo do esporte naquela época comportava mais de que, parece quase umas 10 mil pessoas, dava ali. Verdade. Uma outra situação também, que você até citou no início do programa, foi que você foi treinar no Flamengo, que tinha também um grande time, mas tinha um clássico local próximo, e você, podemos dizer que abandonou o Flamengo para jogar esse clássico aqui em Juiz de Fora? Nós tínhamos lá o Vani Costa Reis, também falecido, era um senhor diretor também do Tupi, e ele tinha essa coisa de cônsul do Flamengo aqui, ele representava o Flamengo. Então ele teve um belo dia lá que ele falou, nós vou arrumar para você, o Ramalho e o Henrique treinar no Flamengo. O Ramalho era lateral esquerdo, eu era ponta esquerda e o Henrique ficou até em Ribeirão Preto, era dentista, veio de Ubá. Ele ficou aí no Botafogo de Ribeirão. Então, nós falamos, então bom, que dia que nós vamos? Aí vocês encontram lá na rodoviária, a rodoviária era lá perto não esqueça, esse negócio de história, a gente não... A rodoviária era perto lá do Mascarenha, lá embaixo, na Praça Antônio Carlos, tinha um negócio de rodoviária ali. Aí ficamos lá, nós três esperando, ele chegou de carro, aí trouxe uma mala enorme. Eu falei, mas será que essa mala, roupa, nós estávamos levando coisa, nada, né?
Aí dentro da mala tinha um afamado coquinho do Gaudêncio. A mala era cheia de coquinho, ele falou, você chega lá e entrega o Henrique. Então o Henrique devia ser o cara que ia tomar aquilo tudo. Por aí você tem a ideia. Nós fomos com aquela mala, chegou no Rio de Janeiro, já estava lá a Kombi do Flamengo esperando a gente, levamos para o Morro da Viúva, aquela concentração, ficamos lá. Aí, no outro dia, vamos treinar. Aí saímos lá dentro do ônibus, né? O ônibus do Flamengo não andava meia hora, parava. Todo mundo queria saber quem que era, quem que não era, e nós lá atrás, só, puxa, onde é que nós ficamos, rapaz, né? E para, e já vamos, e vamos, chega lá para treinar. Aí quando eu olhei lá, entrando lá dentro do campo, Joel, Henrique, Dido e Babá. Esse era o... E antes nós entregamos a tal mala, entregamos o coquinho. Aí o cara ficou doido com aquele negócio, né? Então, já para nós, esse cara de Minas, falou, então vocês estão... Todo onde é que ia, eles estavam conversando com a gente. Então, pôs mais à vontade. E nós fomos entrar para treinar. Era o Jaime, que era o treinador. Então, a hora que nós entramos, o massagista falou, vocês não tomaram massagem? Não, nós não tinha acostumado. Que costume tomar massagem? Aí voltamos para tomar massagem com um negão do tamanho de 2,5 metros, pegou na nossa perna. Pelo menos na minha perna ficou mais bamba do que eu falei. Eu vou ter que andar um bocado para... Firmar de novo. Você não estava acostumado com isso. Aí, no reserva, tinha um cara que estava despontando no Flamengo. Ele tinha um apelido até de Lua. E esse cara era centroavante, ele estava lá. Aí estava perdendo de 4-1. Aí colocaram eu na ponta esquerda, o Ramalho de lateral. Eu falei, Ramalho, agora que você joga comigo, né? Então, e o Henrique na meia, os três jogavam. E começamos a pegar, eles tinham um lateral chamado Bolero, isso eu não esqueço não. E o alambrado no campo do Flamengo era quase juntinho do campo, quase na risca. E tinha um alambrado e tinha a risca do coisa. E teve uma bola que eu vim, acho que o Bolero veio e eu joguei ela no alambrado e peguei do outro lado e falou, tu é esperto, cara, né? E foi ali, dali a pouco nós fomos lá 3 vezes, 3 bolas que eu dei pro cara, o cara fez 3 gols, esse Lula. Aí, quando acabou o treino, tinha um monte de fotógrafo, de repórter em cima, da onde que eu era, o que era, quer dizer... Eu nunca contei isso assim, eu fico contando assim, mas eu não gosto que não o cara faz. Esse cara está contando, não é balela, né? Então os caras, onde é que você veio, quanto é que você faz? Você vai ficar aqui, o Flamengo vai fazer excursão, no coisa, você já tá, o cara está falando que já vai. Eu falei, tá bom, tudo bom, nós vamos lá, não sei o que tem. Aí fomos lá pro Morro da Viúva, e nós tínhamos jogo Tupi Esporte final. Aí nós ficamos lá no hotel, nesse Morro da Viúva, e tinha, o cara falou, não, mas jogar sinuca, tudo aí, comida, o que quiser, tá aí, tá coisa. Aí nós 3 falamos, ó, vamos despistar, né? Saímos, o Ramalho era polícia, né? Ele conhecia aquele negócio. E dali ele arrumou, chamou um carro, nós fomos para a rodoviária. Acho que até hoje o Flamengo está procurando 3 jogadores lá. Fugiu do Morro da Rio. Então você vê como é que são as coisas. Quer dizer, aí voltamos e fomos campeão para o Tupi. Isso é importante, né? Voltou, jogou contra o Sport e foi campeão. Foi campeão. Imagina se voltasse para perder a final. Aí o Vaniz ia cortar a cabeça dele. Né? Se fosse hoje também, não ia estar no bid. Ia ter que uma complicação danada. É o futebol, né? É a vida, né? Falar um pouquinho dos clássicos, Toledo. A gente já citou Tupi Esporte, Tupinambás, mas a época que muitos torcedores mais antigos comentam que era muito mais gostoso assistir contra equipes da região. Citar algumas aí, Ribeiro Junqueira de Leopoldina, Olympique de Barbacena. Fala um pouquinho, essa rivalidade com o Olympique teve um episódio diferente de uma troca de uniforme também, quando o Geraldo Magela, que já foi citado por você, já falecido, foi treinar o Olympique uma época e enfrentou o Tupi. Aí começa assim, você falou daqui, né, Tupinambás, Tupi, né? Antigamente tinha volante, tinha o time da FEA, né, que era do Exército. Isso era tudo campeonato aqui, mas depois ficou reduzido. Tupi, Tupinambás Esporte, né? Até fizeram uma fusão, um negócio do Manchester, né? Acabou não dando certo, como não podia dar, porque cada presidente tinha uma maneira de agir. Então,
o que aconteceu? Tinha Santos Dumont, que tinha o Social, o Mineiro, tinha o Mário Buchardet, que o dono do Mário Buchardet era dono da usina de açúcar, para você ter uma ideia do que o cara podia bancar lá. Me lembro que era tudo azul, tudo igualzinho o Cruzeiro. E tinha o Nacional, tinha esse 1º de Maio de Miraí, e veio aqui para o lado do Mineiro. Tinha o Mineiro Social e depois tem o Vila do Carmo, Olympique, Barbacena, Vila do Carmo, Olympique, Andaraí, os times que tinha lá de Barbacena. Então, todos times muito bom mesmo. Então, essa rivalidade com coisa ficou porque o Magela tinha saído do Tupi e foi para o Olympique. Aí o Olympique, o que aconteceu? O Olympique nada mais, não, tinha um timaço. O Olympique ficou pau a pau com o Tupi até no final. E uma decisão nossa no campo do Tupi, nós entramos preto e branco, igual eu estou com essa camisa aqui, nós entramos de preto e branco. Nós sabíamos que o campo, o Olympique era branco ou azul, todo azul, igual o Cruzeiro. Aí o Magela arruma lá um negócio, ele deve estar rindo lá em cima de mim agora, porque ele arrumou uma tramóia que ele mandou por azul e branco riscado, igual o nosso. O mesmo desenho da... Só, aí mudava o quê? Aí o juiz, mano, quem vai ter que trocar, eu sei que é daqui, né? O mandante troca. Ele não tem, ele falou, foi taxativo, não tem outra camisa. Aí, e ficou aquela bafa-bafa. Aquela coisa de arrumar o fato novo, até trocar, né? Quer dizer, aquilo ali acabou mesmo. Sei lá, não foi aquilo, não. Pouco, mas foi, sei lá. E acabou ganhando de 3-2 da gente, foi campeão dentro do nosso campo. Então é isso que acontece no negócio do futebol. Às vezes um cara tinha um jogo contra o Sport, tinha um escurinho que ficava lá com chapéu de palha, não sei, fumando... Como é que chama? João Zimironga. João, é esse. Ele entrava antes do jogo, antes de você entrar, ele tinha acesso livre dentro do Sport, que ele era não sei lá o que ele era, eu comia lá, fazia... Aí ele chegava e jogava as balas, assim, no meio do campo, e jogava, e distribuía aquela bala toda. Aí o Magela falou assim, ó, eu quero que você entre e tira aquelas balas e vai chupar pertinho dele. Eu entrei, peguei as balas dele, fui chupando e ele olhando para mim, quer dizer, o que aconteceu? O Tupi ganhou aquele jogo, mas não foi eu que chupei a bala nem nada. O João deve estar queimado comigo até hoje, peço desculpa, que se o trabalho dele foi feito para ganhar, não deu nada. Eu também não sei por que mas o que foi? Cabeça do Magela, quer dizer, é um cara malandro, futebol ganha o mais malandro. Eu tinha esse falecido Adão, voltando no negócio de jogo, ele julgava a carta. Baralho novo. Ele falava isso comigo. Ele punha um baralho novo, julgava assim, e ele, na outra vez, ele sabia. Ele tinha um anel que espetava. Isso aí, para quem joga aí, deve saber. Espetava e ele sabia qual que era a carta. Então, é isso que a gente vê no futebol. É esperteza. Então, esse negócio de tática, eu acredito mais num cara versátil. Quer dizer, eu olhava daqui, o cara não dava deixando eu pegar na bola. Tinha gente que eu jogava lá em Barbacena, Deus me viu. Até no vestiário eles queriam me marcar. Falei, mas no vestiário, deixa para dentro do campo, rapaz. Mas não, os caras ficavam em cima. Então eu saía, ia lá para um outro lado, quer dizer, quem que aparecia lá fazia o gol. Mas ele que mandou? Não, nós é que resolvíamos lá dentro. Tupi, Tupinambás, fala um pouco do Tupi. Você chegou a jogar no Tupi até mais de 40 anos. Né? Um pouquinho desses bastidores do Tupi, que sempre, né, hoje a gente tem essa questão, a gente está discutindo o rebaixamento, e também uma outra situação que a gente queria colocar para o Moacir Toledo, que foi citado por ex-dirigentes do Tupi numa entrevista conosco, o Áureo e o Maranhas, né? Áureo Fortuna, ex-presidente, e o José Roberto Maranhas, ex-vice de futebol, que eles, mesmo afastados hoje do convívio da diretoria, dizendo que, de repente, uma alternativa para o Tupi a partir de agora seria se voltar mesmo para Juiz de Fora e tentar fazer uma coisa a partir de Juiz de Fora para essa nova reconstrução com essa queda para a Série D. Então fala um pouquinho dessas características do Tupi e dessa situação que foi colocada, entre outras, né, vamos dizer, confissões da diretoria do que pode ser melhor, e eles admitindo que, de repente, voltar-se para Juiz de Fora, pegar talentos aqui da cidade, pode ser um bom caminho para esse recomeço.
Vamos voltar um pouquinho nesse fantasma do Mineirão. Nós tínhamos um reserva imediato meu e olha o que era o ofício dele quando não jogava futebol. Ele ficava na ponte de Santa Terezinha, ele era chapa de caminhão. Então chegava aqueles caminhões, pegava e descarregava. De tarde ele ia lá para treinar. Morava no São Benedito. E era um cara que a gente tinha muito amizade a ele, porque a gente sabia o que ele era, né? O que ele vivia, como é que ele era um submundo dele lá. Então, fomos jogar esse jogo com o Cruzeiro lá, que nós ganhamos e dali a pouco foi campeão lá dentro do Mineirão. E o Magela virou e falou, eu estava machucado, eu falei, você joga de meia esquerda, porque o Vicente estava machucado. Eu falei, joga, não tem problema não. É porque eu tenho que pôr o Sanega. Sanega. O apelido dele até hoje é Sanega, eu não sei o nome dele. Acho que é Amarildo, nem sei, parece que sim. E estava no dia do Sanega. O Sanega acabou com aquela defesa do Cruzeiro. Ele nem voltou para Juiz de Fora, não. O Cruzeiro, eles pegaram o seu Felício Band, né? Esse cara que mandava lá, esse outro aí que é deputado aí. Então o que eles fizeram? Deixaram ele lá, contrataram ele. Contrataram. Eu falei, ele agora, né? Mas o que o Sanega me apronta? E dali a pouco ele vai treinar, vai ver de voltar, ficar em casa com o negócio, não. Logo de cara arrumou uma loura lá, um troço de um avião. Não sei para que o Sanega foi. E o Sanega foi indo, então, já tinha os bad boys da época. Já tinha. Aí o que aconteceu? O Sanega nem bola, nem búlica, né? Nem nada. Acabou que aconteceu que ele foi decaindo, e hoje, se você quiser, parece que ele continua lá com o negócio de pegar o chapa de caminhão. Então, é uma das histórias que a gente fica sabendo que o futebol é danado. O futebol, para mim, é a coisa mais bonita, mas é a mais suja também. Eu tinha um cara que era do Tupinambás, chamava Preto Rico. Ele era Tupinambás e ele apostava em jogo, qualquer coisa ele apostava. E ele comprava jogador. Teve uma vez que ele comprou um goleiro nosso. Nós levamos 4 gols do Tupinambás sem saber por quê. E eu fiquei satisfeito uma vez com ele, que ele falou assim, ó, o único cara que eu não consigo comprar aqui em Juiz de Fora é você. Então eu fiquei assim, pô, mas será que tem isso? Então, eu acredito que sim. Então é o que eu te falo, é o mais bonito, mas é o mais sujo também. Moacir Toledo, grande personagem do nosso esporte, do nosso futebol local. E um pouquinho mais, então, Toledo, dessa, vamos dizer, tentativa do Tupi hoje de tentar se reconstruir aqui com a base de Juiz de Fora, com profissionais daqui, que é também uma queixa antiga, embora a comissão técnica permanente durante muitos anos tenha sido daqui de Juiz de Fora, isso acabou, foi desfeito, né? Foi gradativamente sendo desfeito e hoje, como a gente comentou em programas anteriores, não só com dirigentes, como com jornalistas e torcedores, o Tupi não tem base de jogador e também não tem base dentro de comissão técnica de gente aqui de Juiz de Fora capacitada. Do jeito que eu te contei aí, Hélio, Mauro, o Dário, o João Pires, no caso eu, França, Eurico, tudo de onde? Daqui de Juiz de Fora. E eu, depois que eu teve uma passagem como treinador Tupi, eu fui tomar conta, fui fundar a escolinha do Tupi. Foi fundada por mim lá dentro do Tupi. Tupi foi octacampeão de juvenil e júnior aqui. Então, o que é? Então ficou aqueles garotos, o Tupi não recorria a ninguém. Igual eu contei uma história aqui, o Sanega é um desses, era um nego. Era o Andrade, também eu peguei lá no Monte Castelo, o Andrade era juvenil do Tupi, então foi esses caras, e 1000 outros se eu tiver que contar aqui. Então, tinha uma base. Hoje, o que você tem? Você jogava profissional, jogava aspirante, tinha um aspirante também, tinha um juvenil aspirante, um cara que já estava numa idade
não chegava no profissional, mas ele tinha idade para jogar ali, fazia preliminar. Então o cara ia cedo lá para ver, já conhecia quem é que estava lá, qual o cara que não... Ah, tem o fulano, pode pôr, acabou. Hoje vai chamar quem? Onde? Ah, pega no Bahamas lá que está jogando. Sinceramente, se você for ver agora esse torneio do Bahamas, eu vou te contar, tem muito jogador e mais ainda, tem jogador que joga no Tupi, está jogando lá, do Tupinambás, Esporte. Bem, um cara aí estava jogando no CRB, está disputando lá Bahamas. Então, por que não faz aqui dentro? Se os caras estão aqui, depende dos caras também, gente. Eu acho que os caras têm que se unir. Não adianta eu querer falar que eu fui contra eles, eu estava numa chapa contra eles, tanto aquela placa que está ali, me deram aquela placa. Mas eu não estava. A presidente do Tupi, na hora que eu entrei, que ela me viu que eu estava com a camisa contra elas, que era camisa diferente, ela falou, você está contra mim? Eu falei, não estou contra você, não estou a favor, só não concordo com vocês, só isso. Fiquei das 6 horas da manhã, 6 horas da noite pedindo voto ali no Tupi, quase que ganhamos. Então perdemos. Perdemos não, deixamos de ganhar. Mas então eu falei, não, isso não tem problema não, vamos se unir agora, está na hora. A presidente se trabalhou mal, coisa lá, mas ela sabe alguma coisa do Tupi, ela trabalhou no Tupi, ela está lá dentro, ela sabe o que passou, o mal, o bem. Se o Tupi fez isso ou fez aquilo, não é nada, agora não é hora, igual você perguntou, é hora de unir. Então tem lá o Maranhas. Por que o Maranhas saiu da diretoria do Tupi? Não sei por quê. Colocar gente que entende de futebol. Isso é que eu te falo. O problema todo do Tupi é colocar gente que não é do ramo. Não é do ramo. Se você me perguntar se esses caras chegaram lá, me perguntaram se eu tinha algum jogador, se eu podia dar alguma palestra para ele, nunca. Nunca perguntaram. Então também, eu não vou me oferecer também. Então é assim, eu acho que agora se chamar, vamos unir? Vamos, gente. Por quê? Não tem nada de falar que eu fui, não foi nada. Ninguém é nada nesse mundo. Você não leva nada. Então é hora do Tupi se unir. Por quê? É ver um Tupinambás aí. É o Tupinambás. Esses caras para fazer um bom campeonato, pouco custa. Porque eu conheço quem está lá dentro, eu conheço o Mauro Lima, conheço quem que jogou comigo no Tupi. E por que esse cara não está no Tupi? Está no Tupi? Você vai me perguntar isso. Por quê? Não sei. Nunca chamaram o cara. Por quê? O Tupi não teve um presidente jogador de futebol? Teve o João Pires. O Sport não teve o Betinhan? Então por que não tem um outro cara aqui dentro que sirva para alguma coisa? Mas não, ninguém pergunta nada. Tá certo. É o Moacir Toledo, a gente teria muito mais coisa para perguntar para ele, talvez até um outro programa para a gente continuar essas histórias. Toledo, obrigado pela presença e satisfação conversar sempre contigo. Se você falar obrigado para mim, eu sei, você quando fica na rádio, alguém sempre me comenta que gosta, você faz os outros rir, então aqui não. Aqui você é um cara sério, está com a senhora e todos esses rapazes que... Eu vi trabalhando lá no Tupi, fazendo uma imagem lá do Ailton. Então vocês querem fazer alguma coisa para Juiz de Fora. Eu não esperava isso aqui, não. Achei que você ia chegar e me perguntar alguma coisa e eu te mostrar e acabou. Mas não. O programa que vocês fizeram é de alto nível. Então isso aí vai ficar para mim, vai ficar para o resto da minha vida. Essa gravação de vocês... Eu quero que meus netos vejam, tá? Para ver o que é o futebol. Com certeza. E para nós também, muita satisfação. Wallace, obrigado por mais um Pautando Esporte conosco. Obrigado, Ivan. E a emoção do Toledo é a nossa emoção também, o ídolo Carijó e da cidade de Juiz de Fora, que tem que ser valorizado sempre. Com certeza. E nós sempre, que possível, vamos registrando aí momentos históricos. É importante saber a história, como o Toledo já citou, para também construir alguma coisa nova, tendo essa consciência, sempre foi também um objetivo do nosso trabalho na imprensa. Estamos chegando ao final de mais um Pautando Esporte, com o apoio do Plask, do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, palco das nossas gravações, Hiperroll Embalagens,
Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, FAEFID, e Bitpó Coffee Road, Prefeitura de Juiz de Fora e loja Nação Rubro-Negra Juiz de Fora. Muito obrigado, lembrando que os programas sobem para o YouTube da JF TV Câmara e também para o YouTube do Toque de Bola. Até a próxima!